Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, juntamente com os seus familiares. E eu aqui, a tia Lurdinha, professora de ciências do 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. E hoje, então, nós vamos ter mais uma aula e vamos à nossa agenda de hoje. O nosso conteúdo, como vocês podem ver, é reconhecer a matéria. E para casa, vocês vão ler os textos e responder as páginas 201 a 205. Ok, gente? Então, tia, reconhecer a matéria? Sim. O que é matéria, tia Lurdinha? Matéria, gente, é tudo que está ao nosso redor e que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então uma cadeira é matéria? Sim. Um lápis é matéria? Sim. Tudo que tem peso e ocupa um lugar no espaço é matéria, certo? E tia Lurdinha, no conceito de matéria, nós temos tudo que tem massa. E o que é massa? Cientificamente falando, massa é o mesmo que peso, tá certo? Quando a gente diz assim, eu vou me pesar. Esse termo é justificativo? Nós entendemos que eu vou medir a minha massa, mas, na verdade, cientificamente, nós deveríamos dizer, eu vou medir a minha massa, tá certo? Porque massa, cientificamente, popularmente falando, nós falamos peso, tá certo? Então, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Relacionada à matéria, peso, nós já sabemos que é a massa. E ocupa um lugar no espaço, é o mesmo que volume, tá certo? E o que é volume, tia Lurdinha? Volume é o espaço ocupado pelo objeto, tá certo? Pelo ser. Então, tudo que é matéria é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que está ao nosso redor. Tia Lurdinha, então, a água é matéria? Com certeza, a água é matéria. Por quê? Porque ela tem peso e ocupa um lugar no espaço, tá certo? E o ar, será que é peso, crianças? Será que tem peso? Será que ele é matéria? Tia Lurdinha, ele está ao nosso redor. Ele faz parte dos elementos da natureza. Então, será que ele tem peso? Com certeza, no livro de vocês, nós temos um experimento do balão, na página 202, se eu não me engano, que justifica isso, tá certo? Acompanhe aí no livro que vocês vão perceber que o experimento realizado justifica que o ar tem peso e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, observando aqui, nós temos matéria, tudo que tem peso, né? Isso tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, quando você fala de massa, é o mesmo que peso. E ocupar um lugar no espaço, cientificamente falando, é o mesmo que volume. Tia Lurdinha, o que é o volume? É o espaço ocupado pelo objeto, tá certo? E também a matéria deve se apresentar em qualquer um dos estados físicos, não é isso? Nós já falamos dos estados físicos da matéria, que logo nós vamos comentar. Observem só, aqui como vocês podem ver, nós temos duas imagens, não é isso? Uma melancia e uma laranja, certo? Será que o peso da melancia é o mesmo que o peso da laranja? Com certeza vocês já disseram não é isso? A laranja pesa menos. Então, a massa da melancia é bem maior do que da laranja. Logo, se a massa é maior, o volume também é maior, tá certo? Ela vai ocupar um espaço bem maior, a melancia ocupa. Então, tanto a massa como o volume da melancia é bem maior do que a massa e o volume da laranja. Ok, gente? E falando de melancia, ela está em qual estado físico? Quem sabe me dizer? Ela está no estado sólido, não é isso? Tanto a laranja como a melancia. Ok, gente? Então, veja só. Quanto mais matéria o corpo tiver, maior será a sua massa. Então, o que é massa? É a quantidade de matéria que tem um objeto. Então, a melancia, com certeza, tem mais matéria. Se ela tem mais matéria, não é isso? Logo, ela tem mais massa, ou seja, ela é mais pesada do que a laranja, correto? E, consequentemente, maior será também a dificuldade de se movimentá-la, né? A gente movimentar esse objeto. E a massa, não é isso? Mas o que é massa, tia Lurdinha? É a quantidade de matéria que o corpo tem, ou seja, é o mesmo que o peso, como a tia Lurdinha já falou, não é isso, gente? Então, a massa pode ser medida em uma unidade de medida chamada quilograma, que tem o símbolo Kg, tá certo? Que a gente sempre diz assim, eu vou comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de laranja, não é?
1 quilo de melancia. Na verdade, é abreviado. Quilo vem de quilograma. Na verdade, nós deveríamos falar, era quilograma, tá certo? Mas a gente já teve o hábito de falar quilo e a gente fica subentendido. Então, a massa de um corpo, ela é medida pela unidade quilograma, tá certo, gente? Mas só tem essa unidade de medida de massa? Não, nós podemos medir no grama. Por exemplo, se eu vou comprar só uma laranja, com certeza essa laranja não vai medir 1 quilograma, não é isso? Então, ela vai sair em grama, tá certo? E também a tonelada. A tonelada já é uma unidade de medida bem maior. Ela é utilizada geralmente, vocês viram em matemática, que ela é utilizada para medir grandes quantidades de massa, como a carga de um avião, a carga de um navio, tá certo? Um animal de grande porte, certo? Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, tá certo, gente? Parece até que a Tiludinha está dando aula de matemática, né? Mas refere à aula de ciências, tá certo? É a unidade de medida de massa, que nós estamos falando aqui, que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ok, gente? Então, observa só. No segundo slide, nós temos aqui, ó, massa, quantidade de matéria de um corpo. E pode ser medido em 1 quilograma, né? Isso é a unidade de medida quilograma, grama ou tonelada, como a tia já falou, certo? E observem aí que nós colocamos uma maçã. E também a unidade, ou seja, o objeto usado para medir a massa de um objeto é o quê? É chamado de balança, não é isso? Tem uma infinidade de tipos de balança. Nós mostramos aqui uma balança de cozinha, que é utilizada para medir, tá certo? A quantidade de massa quando a mamãe vai preparar um determinado ingrediente para fazer o bolo, para fazer a comida, ela quer medir, então é usada essa balança na cozinha. E vocês podem ver aí que esta maçã, ela está pesando 212 gramas, tá certo? Então, é a unidade de medida das massas dos objetos, ok, gente? Na terceira imagem, aqui nós temos o volume. A tia falou para vocês que o volume é o espaço ocupado pela matéria, tá certo? E nem sempre o volume é igual de um objeto, de uma matéria para outra. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos a quantidade de chumbo, que é essa partezinha preta aqui, certo? E uma quantidade de algodão. A balança ela está em equilíbrio, tá? A mesma medida. Mas olha só, isso aqui, a massa desses dois objetos são iguais, que é o peso. Mas o volume do algodão é bem maior, não é isso? Para dar essa quantidade aqui de massa de algodão, o volume foi bem maior do que o chumbo, tá certo? O chumbo é só um pedacinho. Estão entendendo a relação entre massa e volume? Massa é a quantidade de matéria que tem o objeto, tá certo? É o peso. Então, eles estão em equilíbrio porque eles têm o mesmo peso. Mas observe a quantidade de algodão que foi usado para equivaler à mesma quantidade de massa do chumbo, tá certo? Então, o volume é a quantidade, o espaço ocupado pela matéria, tá certo? Então, não é necessariamente a massa ser igual e o volume também, tá certo? Às vezes, para dar igual a massa, o volume é bem maior, tá certo? Então, aí no algodão, a tia trouxe uma mais provável para vocês. O chumbo, que todo mundo conhece, que é um pedacinho parecendo ferro, né? Que ele é muito pesado. E o algodão. Eles estão com a mesma massa, mas o volume bem diferente. Ok, gente? Então, olha só. Os estados da matéria. Como a tia falou, que para ser matéria, além dele ter massa e ocupar um lugar no espaço, ele precisa também ter o quê? Apresentar os 3 estados físicos da matéria. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, tá certo? Para considerar matéria, por exemplo, o lápis é matéria? É. Por quê, tia? Porque ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas também ele está em um dos estados sólidos da matéria, que é o estado, com certeza, eu acredito que vocês sabem, é o estado sólido, não é isso? Então, observem só, aqui nós temos a imagem mostrando a matéria no estado líquido. E também eu quero mostrar para vocês que a matéria no estado líquido, será que ele tem forma própria, crianças? Eu coloco o líquido da garrafa, ele estava na forma da garrafa.
Se eu coloco no copo, ele vai ter a mesma forma do copo? Com certeza não, não é isso? Então, tudo que é líquido, a matéria no estado líquido, ele não tem forma própria. Ou seja, ele ocupa a forma do recipiente que eu contém, tá certo? Se eu coloco uma quantidade de água num copo, ele vai ter a forma do copo. Se eu colocar essa mesma água do copo na bacia, ele vai ficar com a forma do copo? Com certeza não, não é isso? Ela vai ter a forma da bacia, do recipiente que eu contém. Então, a matéria no estado líquido, para você saber se a matéria está no estado líquido, é só observar a forma dela. Aquilo que não tem forma própria, ela é líquido, não é isso, gente? Então, a matéria no estado líquido, ela se encontra onde? Nós podemos encontrar no rio, na torneira, nos refrigerantes, o leite, o suco. São matérias no estado líquido, não é isso? E por que ele é matéria no estado líquido, tia Lourdinha? Porque ele não tem forma própria, tá certo? É a forma e ela está bem líquida, não é isso? Ah, tia Lourdinha, e será que a água dos oceanos, mares e rios é matéria no estado líquido? Com certeza, não é isso? Ela é matéria no estado líquido, certo? E a segunda forma é no estado sólido. Olha só a diferença. Aqui nós temos a imagem de uma pedra. Mas não só a pedra é matéria no estado sólido. Uma cadeira, certo? Será que vocês sabem outro exemplo de matéria no estado sólido? Com certeza vocês têm aí ao redor de vocês N objetos no estado sólido. São matérias que têm a forma definida, ela não muda de forma. Eu posso mudar ela, botar ela em qualquer recipiente. Por exemplo, se eu colocar esta pedra em cima da mesa, ela continua com a mesma forma. Se eu tirar da mesa e colocar no chão, ela continua a mesma forma. Então, a matéria no estado sólido, ela tem forma definida, ela não muda de forma. Será, crianças, que o gelo é a água? Ah, tia Lourdinha, então a água, você falou que a água está no estado líquido, não é isso? Mas a água, ela pode mudar de forma, de estado, de acordo com a temperatura, não é isso? Eu acho que vocês já viram nas séries iniciais que a água, ela pode mudar de forma, de estado líquido, de acordo com a temperatura, não é isso? Por exemplo, se você pegar a água da torneira, ela está no estado líquido, certo? Mas se você colocá-la no congelador, na forminha ou no copo, o que vai acontecer depois de algumas horas? Ela vai congelar. E a água congelada nós chamamos de gelo, não é isso? E o gelo, a água ainda continua no estado líquido? Com certeza não. Por quê? Porque o gelo ele tem forma própria. Se você colocou no copo, ele vai ter a forma do copo. Se você colocou na forminha, ela vai ter a forma da forminha, forma quadrada, retangular ou de coraçãozinho. Então, o gelo, ele é água sim, água congelada, mas se ele está congelado, ele não é matéria líquida. A água continua sendo matéria sólida, porque ela está congelada. Mas ela pode mudar de forma novamente? Pode, dependendo da temperatura, não é isso? Se ela mudou de forma, ela vai mudar de estado líquido, de estado da matéria, não é isso? Se eu tirar essa forminha de gelo e colocar em cima do fogão, o que vai acontecer? Depois de algumas horas, ela vai se descongelar, não é isso? E vai virar água novamente. Então, muitas matérias, elas podem mudar de estado físico de um para o outro, tá certo? De estado líquido para sólido, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, mas nem toda matéria pode mudar. Um exemplo mais frequente é a água, é o suco, é o gelo, ok, gente? Muito bem. Então, a matéria sólida, ela tem forma definida, ela não muda de forma, tá certo? Posso mudar de recipiente, mudar de tempo, mas ela não muda de forma, ok? Então, nós temos agora a matéria no estado gasoso, não é isso? A matéria no estado gasoso, ela também não tem forma definida, certo, gente? Vocês sabiam disso, que a matéria no estado gasoso não tem forma definida? Ah, tia, me dê um exemplo de matéria no estado gasoso. A matéria no estado gasoso, gente, ela pode ser a fumaça, a água em forma de vapor, tá certo? Ela também é matéria no estado gasoso. Combinado, gente? Aqui nós temos na imagem a água evaporando. Então, esse vapor de água é matéria no estado gasoso, tá certo?
A matéria no estado gasoso nem sempre, tá certo? Ela se expande, ela não tem forma definida também, é como a matéria no estado líquido. Vocês sabiam disso? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, até a próxima, a tia Lourdinha, viu? Até a próxima aula, beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.